Eu sei como é, você não sabe mais o que fazer diante de tantos problemas da vida, não é? Às vezes, a resposta para a culpa, para as brigas, para os problemas familiares está bem aí na sua frente. Mas você sabia que existe sempre um personagem que passou exatamente pelo que você está passando agora? Problemas familiares, por exemplo, sempre existiram. Mas eu garanto, você não é o primeiro, nem o único a passar por isso. Agora, o que fazer para sair dessa situação? O mais garantido é aprender com os erros e acertos de homens e mulheres que viveram muito antes de nós. A Bíblia registra os eventos do passado justamente para nos ensinar sobre o presente. Então, por apenas R$ 59,90 por mês, você pode acessar a Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, onde eu estudo a Bíblia semanalmente com quase 7.000 alunos. E, de quebra, você ajuda na construção do Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP. Então, quer saber mais? Acesse o link. Eu aguardo você. Cabalá ou cabala? Não existe cabala. É? Você estudou matemática? Se chegasse uma professora e falasse, eu vou dar aula de, vamos falar de português. Geografia. Você ia para aula ou não ia? Não. Não existe a palavra cabala. Então, porque todo mundo fala cabala, né? A palavra cabalá significa recebimento. Cabala não existe essa palavra Entendi. no hebraico, nem no bíblico, nem no moderno. Tá? E o não que existe. é cabalá? O que é cabalá? Você vê na Bíblia que você tem corpo e alma, não é verdade? Certo. Por exemplo, está escrito na hora da morte que o corpo voltará ao pó da terra e a alma, o espírito, voltará para Deus. Exato. Como é esse espírito? E o que acontece quando você volta para Deus? Qual a força da sua alma? E por que às vezes essa alma ela tem denominações diferentes? No hebraico bíblico, ela é chamada de Neshama, que seria um tipo de alma. Ela é chamada de Ruach, que é espírito. Você, tá? Ela é chamada de Nefesh, é outra forma de você chamar. Então você está vendo que a alma tem várias partes. Entendi. Agora, você lê o texto bíblico, mais uma vez, você não entende. Aonde está a explicação dessa parte espiritual na Kabbalah? E a Kabbalah é um livro? É um conjunto de ensinamentos? É uma tradição oral que foi... A Kabbalah também começou como tradição oral. Então, pense como Deus criou o mundo. Uma pergunta interessante, tá? Não só o relato, agora eu estou falando da criação, dos animais, do ser humano e etc. Mas Deus, ele é o criador de absolutamente tudo. Então, como é que foi feita essa criação? Deus é mais do que infinito. Você sabia disso? Existe uma coisa mais do que infinita? Claro. Sabe o que é o infinito? Vamos falar a nível de tempo? Tá. Para deixar claro. O infinito, ele é algo que ele existe para sempre. Mas se você fala que ele existe para sempre, existe o tempo e ele está abaixo do tempo. Não é, Deus é mais do que isso, ele criou o tempo. Sabe que no tetragrama, o tetragrama ele é formado pela letra Yud, Rei, Vav e Rei, por isso é tetra. Tá? Aqui você vê as palavras ele foi, é e será. Dentro do tetragrama, ele é o criador do tempo. Entendi. Então ele é mais do que infinito. Então como é que pode ser uma coisa que é maior do que infinito? É maior do que a percepção humana, ele cria algo limitado, finito, material. Então a tradição oral da Kabbalah explica, então ela vai explicar sobre Deus, esse conceito que eu acabei de te explicar do tetragrama. E isso que Deus criou o tempo da mesma forma que ele criou o espaço. Entendi. Então, você vai entendendo muito mais o mundo espiritual. Então, inicialmente, isso foi como tradição oral, igualzinho ao Talmud, chegou uma hora que ele foi compilado. Mas o Kabbalah faz parte o judeu, ele lê, ele aprende a Kabbalah, ele usa... Isso que eu queria entender, porque eu li um livro sobre Kabbalah hermética, por exemplo. É uma outra coisa. Completamente diferente. Da mesma forma que você pega, às vezes, pode ser de outra religião, alguma coisa, alguém pega a base E e transforma transforma em outra coisa. Até em livro de autoajuda. Você está me fazendo lembrar uma história. Te conto? Conta. Depois a gente volta. Sabe, uma vez, eu estava no aeroporto em São Paulo, por acaso. Eu estava em Congonhas, tá?
E ainda faltava meia hora para o voo, e eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar, eu estava com o volume do Talmud aberto, aproveitando o tempo, muito bem. De repente senta uma pessoa, Vilela, do meu lado, uma mulher, e sabe quando ela pega aquele pescoção assim, fica olhando assim, o que Viu tá que tava numa vendo? língua estranha. Isso, né, o cara aí tá com hieróglifos aqui, alguma coisa assim, aí... Alguma coisa... Mas tudo bem, eu é. tava lá, aí de repente ela fala, perdão, posso te fazer uma pergunta? Eu olhei para ela e falei, claro. Ela falou, isso é a Gemara? Ou seja, uma outra forma de falar Talmud, que na Ah, é? verdade é Gemara. Aí eu falei, exatamente. Ela falou, meu Deus do céu, como eu queria ver isso. Em que língua tá? Eu falei, tá em aramaico. Ela falou, você entende? Aramaico. Aramaico. Aí eu, Que é a assim, língua de Jesus, né? Que ele falava, não é? naquela época, tá? Na época dele se falava ainda mais hebraico, Tá. tá? Porque o aramaico ele veio um pouquinho depois, ele já existia antes. Tem palavras na Bíblia original em aramaico. Entendi. Primeiro mandamento, eu sou teu Deus, não está escrito Ani como hebraico, está escrito Anohi, que é em aramaico, Entendi. tá? Então ela chegou e ela falou, você entende? Eu quase falei para ela, não, só tô vendo as fotos. Você entende o que eu tô vendo aqui no livro? Mas não tem fotos, É. tá? Aí eu falei, sim, eu entendo. Ela falou, meu Deus, você é rabino? Eu falei, sou. Ela falou, posso te falar uma coisa? Eu tô estudando Cabala. Aí eu falei, tá bom. Não corrigiu, falou Cabalá. Aí eu falei, tá bom, não dá, né? Dá corda, né? Exatamente. Não, mas não é por corda. Pessoa simpática, legal. Sim, sim. E aí, o que acontece? Ela chega pra mim e ela fala, eu tenho até um livro aqui. Eu falei, não precisa pegar. Aí ela me olhou, como assim não precisa pegar? Eu falei, eu vou te falar o que tem nesse livro. Aí ela olhou, Mágico, é um cara mágico. Harry Potter. É Harry Potter. tá? Sou o cara. Aí ela falou, eu falei, vou te falar o que tá escrito aqui. Tá escrito que você tem que ser uma pessoa, que você tem que aperfeiçoar seu caráter. Você tem que controlar sua raiva, busque o seu propósito. Aí ela falou assim pra mim, como você sabe? Como você sabe disso? Eu falei, porque na verdade, você tá num curso de autoajuda. Estão me enganando? Eu falei, tá te fazendo bem? Ela falou, tá. Eu falei, então qual a diferença? É. Chama de cabala. Não, viu? Nem precisei corrigir cabalá. É. Nem precisei. Tava bom cabala. Que é outra Autoajuda. coisa mesmo. Aí ela já falou, não, mas agora você tem que me falar. Eu sigo ou não sigo? Eu falei, cara, de verdade, se tá te fazendo bem, beleza. Mas não é cabalá. Não é, porque... Eu tenho que contar o final. E Tava aí? sentado ela do meu lado, tá? No banco, que é de banco de aeroporto, né? Sim. E tinha, depois, de repente, a gente se tocou, tinha umas 30 pessoas Em volta? em volta. E eu falei, cara, eu tô muito bonito. Mas ninguém queria falar comigo. Por que? Quem era Porque ela era uma atriz de novela, mas eu não tenho TV. Você nem sabe quem era, então. Eu não sei.